Bem-vindos ao Não Bate Bem da Bola. Eu sou o Francisco Salvador Figueiredo e ao longo destas conversas vou falar com adeptos que não batem bem da bola e encontraram até no amor ao clube um campo seguro. O primeiro episódio é com a Carolina Aguiar. A Carolina é minha amiga, tenho esse privilégio de dizer que é minha amiga e é a grande razão de eu ter tido a ideia deste projeto. A verdade seja dita, não foi tudo da minha cabeça. Não sei se recordam, há um ano e meio, precisamente dia 10 de outubro de 2023, o Norwich City publicou um vídeo em promoção da luta pela saúde mental. E era um vídeo em que dois indivíduos iam ao futebol, dois colegas de bancada. Um era muito animado, o outro não ligava muito. O muito animado um dia deixa de aparecer, colocou o termo à sua vida. E então, com isto, o que querem dizer é que mesmo as pessoas mais animadas têm os seus problemas, é uma forma de incentivar a estarmos atentos aos nossos. A Carolina partilhou isto no Twitter e eu nem conseguia falar com ela. Tive de pedir a um amigo meu que eu percebi que tínhamos em comum para falar com a Carolina e para lhe dizer: olha, ela que me siga, que eu preciso lhe apresentar aqui um projeto. E ela tem que ser a primeira convidada. Assim é, a Carolina é a primeira convidada. Ela retweetou e falou um bocadinho de problemas dela e que eu vou passar aqui a dizer então os problemas que ela começou a enumerar. Portanto, temos uma tentativa de suicídio, temos 3 depressões, temos um burnout e também teve o carro bloqueado pela EML 20 vezes, mas insisto que foi 24. Já se sabe o clube dela. Normalmente é ao costume, gostam de passar de 20 para 24. Carolina, obrigado por teres aceitado este convite e como pessoa sportinguista que tem problemas de saúde mental, tenho já uma pergunta para ti, que é: o que é que te tirou mais vezes de momentos de aflição? Foi um Victan ou um Victor? Um Victor. Foi mais o Um Victor? Victor bate mais do que um Victan. Mas antes não havia Victor. Ih, eu até agredi o microfone. Lá está. Pensar no... Não, mas não, o Victan tem o seu papel, tal como o Victor e outros jogadores acabam por ter. Não. E não só no futebol, mas sobretudo, para mim, sobretudo no futebol. Ahm, 24 multas da EML é muita multa. 24. Tu tens cara de quem tem assim Não um tantas bocado. como tu no metro do Porto. Não tem, isso são coisas que não se dizem porque essas multas estão por pagar. Então, por amor de Deus, estamos a falar, Senhor agente, estamos a está falar de aqui. multas existentes. Uma coisa é falar de multas que eu acredito que tu já pagaste, não é? Ambos sabemos que já pagaste todas. Ou Eu estamos os cumpro a dois a lei. assumir Não, crimes aqui? Vamos os eu dois cumpro a bater com lei. os costados. Eu cumpro a lei, não é? Sim, sim, tens mesmo cara de Eu quem não, sou não se muito engana, onde cumpridora. deixa o carro. Não, não, nunca me esqueci. Assim, olha, posso dizer as Exato, neiras? podes, claro. Pronto, foda-se, não sei onde deixa o carro. Sim, tu tens Montes de mesmo cara de vezes. quem no shopping Sim, sim. nem o andar sabe. Não, nem o andar e nem sei, nem sequer, às vezes Às me vezes lembro. nem sabes qual é o carro que tens. Não, carro por acaso sei. Ah, Não sei, às vezes é o que é que vou lá fazer. Que ainda é ao mais. shopping. Sim, já. Vim aqui, mas porquê? E és daquelas pessoas que vai para lá domingo à tarde e depois diz: que vergonha, tanta gente no domingo à tarde no shopping. Não porque, Enquanto tu estás. não porque ao domingo vou associar que aquilo está cheio de humanos e cheio de humanos para mim, isto vai Por isso é que és parecer de um Sporting, porque assim o contrassenso. estádio nunca está cheio de Exato, humanos. exato. Por isso é que tu Não, isto é gostas de porque eu me Sporting. sento num de lugares mais caros e então, pronto, não Exato, estão não tão é? cheios. E aí se percebe o teu tom de voz, É que é exato. profunda tia de Cascais. Não porque sou de Lisboa. Mas a voz é de tia de Cascais. Não, quando se me dissesse a voz é de Pikachu, eu, pronto, aceitava. Essa nunca pensei. Não, Nunca eu pensei claramente na, tenho na voz de comparação. desenho animado. De tia de Sim, sim, Cascais, também. não. Também. Mas olha, Até porque eu tenho tias em Cascais e não falo igual a elas. ok, mas as tuas tias de Cascais falam como uma tia de Cascais? Algumas. Não diria todas. Sabes que elas vão ver isto. Não sei se vão. Vão dizer isto é uma vergonha. Não sei se vão. Parte também ou parte do pai. Para mãe. Carolina, estamos a falar aqui dos teus problemas de saúde mental, o que tu tinhas falado nesse tweet e foi isso que me chamou a atenção. Eu gostaria de saber quais foram os momentos que tu mais relacionas, que tu precisaste do Sporting na tua vida para te levantar um bocadinho. Porque acredito que também não te levante muito. Também não exageres. Também não vamos, Também não calma, vamos. por amor de Deus. Eu acho que, sobretudo ou seja, nos momentos em que
em que efetivamente precisei de ajuda médica e eu pedi ajuda a primeira vez em 2011 e portanto eu não sou propriamente do Sporting desde 2011, mas não tinha se calhar, para já não És tinha, depois. exato, para já não tinha o autoconhecimento que entretanto ganhei ao longo dos anos, ahm, para perceber, não é, no fundo, o benefício, o que é que eu ganhava da, da rotina da rotina do ir à bola ou na altura não havia pavilhão ainda, e alguns jogos nos outros pavilhões, tipo Odivelas, Odivelas. Alverca, cheguei a ir, pá, um bafalhão que uma vez apanhei num Benfica Sporting, um calor Aonde? que não se podia, em Alverca. Ok, Mas então. uma coisa do género, ao meio do Ok, jogo, patins, certo? sim, ter que vir cá fora completamente suada, as pernas coladas uma na outra. Um Sporting Benfica em Alverca fez parte de um dos dias mais felizes esportivos da minha vida. Pronto, Que é o Sporting e o Benfica empatam. O Benfica marca um golo não me pergunto se o resultado é a sobre, porque eu não me 40 lembro. segundos do fim. Marca um golo a 40 segundos do fim. O golo é anulado. Eu estou no Porto, ali no Porto, sabes? Aquela cidade Ali. distante. Aquela Sim, cidade de onde distante que nós não agora. estamos. Nós não estamos. Agora, não. Nessa cidade distante, o Porto joga contra o Ribadave, ganha fácil. O Sporting Benfica, nós precisávamos que o Benfica não ganhasse. O Benfica marca o golo que dá o campeonato a 40 segundos do fim, pá, aí, e o golo é anulado. E nós a ver nos telemóveis a dizer: ei, não acredito, a 40 segundos do fim é anulado, então a festa é a dobrar. Mas continua. Ah, e portanto acho que mais, sobretudo nos momentos em que se calhar me era mais difícil ahm, estar com pessoas, mesmo que sejam pessoas em quem eu confio e em que tenha relativa, relativa à vontade para falar daquilo que estou a sentir naquele momento. ahm, e acaba por ser um escape, não é? E uma, e uma forma de não pensar e de estar sempre naquele. Porque a mente prega-nos partidas, não é? E nós às vezes remoemos as coisas num grande loop e apesar de eu na minha vida não ter propriamente grande histórico de vitórias, no sentido de ganhar campeonatos, não é? Não é uma coisa muito extensa na Mas minha vida. ganham imensos jogos ao Estoril Praia, calma. Agora, resultado, eu, como pessoa que sofre, padece de doença mental, há muitas coisas. Tu tens uma memória, para mim, que é Exato. estupidamente melhor do que a minha, não é? Portanto, Mas também se não é me perguntarem, difícil, não sabes onde é levem que isto. estavas, não sei o quê, pá, não faço ideia. Sabes o resultado? Quem é que marcou? Não faço puta de ideia. Nem sequer sei qual é que é o primeiro jogo que eu fiz. Escapa-se-me completamente. Pá, e há coisas Portanto, é mesmo uma questão de sentimento. É o sentimento que vais levando. É o que fica, imagina, é mais do que. É mais o acessório e não tanto o objetivo principal, não é? Que é ir ver a bola, ver 11 macacos atrás da bola, não é? Estás num esférico e tentar metê-lo numa espécie de galinheiro. Num galinheiro, portanto, não é tanto sobre isso, é sobre o que vem agregado a isso, não é? O sentimento Várias e tudo. pessoas. O sentimento que une várias pessoas e as pessoas que te dá ao longo da vida. Sim, Talvez essa seja a melhor parte. também é claramente é o ganho principal, mas também é uma parte de seres acolhido e seres compreendido, no sentido de pá, as pessoas que estão aqui sentem o mesmo que eu posso não conhecer a pessoa que está aqui ao meu lado sentada, mas nós estamos a puxar para a mesma coisa, a vibrar com a mesma coisa ou a sofrer com a mesma coisa. Ahm, Num sentimento pá, que é irracional, é meio inexplicável, e acho que isto depois transcende, não é por ser não estou a dizer que isto é único no Sporting, ou seja, as pessoas que conseguem ter Claro, claro. este tipo de relacionamento com outra coisa qualquer. A doença é a mesma, a estirpe é diferente. Exato, exato. Same shit, different smell. Portanto, um, e eu acho que isso que é o sentimento de pertença, mesmo quando tu não conheces quem está ao teu lado, E achas que esse sentimento de pertences a pertença, alguma coisa, fazes parte. esse sentimento de pertença, achas que aumenta
Na derrota ou na vitória? Para mim, na derrota, claramente. Para mim, E caraças, fogo. vês? Já Não estou a podes sair de tornar isto casa, tudo. não Não podes posso sair sair de de casa. casa. Lá está. É por isso que me metem presa em casa. É por isso que eu estou sempre na jaula. Por acaso hoje abriram a porta e ainda vou ter que voltar. Hoje até às 7 da tarde. Mas estava. Tiveste uma ordem de soltura temporária. Exato, exato. Mas só um bocadinho, Só um atenção, bocadinho. porque eu senão Não te sou estiques, não um te estiques. perigo, depois começa aí a entornar tudo. Mas o. Estavas a falar na derrota, sentes que tem uma maior beleza esse momento. Tu, há uma semana ou 2 semanas, portanto, tu apareceste na Sporting TV. A Sporting TV copiou-me, basicamente. Que eu convidei-te antes da Sporting TV. Exato. Pronto, a Sporting TV, pá, lamento, isto eu digo, nada contra, muito até, mas pronto. Hum, parem de copiar as minhas ideias. Eu tive ali, tiveste, aquilo foi 23 minutos, para aí. Adoro que tu saibas o tempo e eu não. Foi porque eu tive 23 minutos estupidamente ansioso a pensar, não fales de saúde mental aí. Isso vais falar comigo. Qual saúde? Exato, exato. Não Qual há saúde? saúde. Pronto, vais falar sobre mental, Exato. mental, vai ser comigo, não é? E felizmente não falaste. E falaste, carregaste muitas vezes num jogo que gostaste muito e que temos aqui umas semelhanças, que foi o 5-0 contra o City, Correto. em casa. E eu tenho uma história parecida e o meu é 5-0 contra o Liverpool também em casa. E Percebo. na mesma fase do ano, e na mesma fase, mas noutro ano, noutra época. Mas, exato, acho que aí também é um. Para além do número redondo e de serem equipas inglesas. Lá está, é isso, é isso. Eu tenho trauma com equipas inglesas, eu tudo menos equipas inglesas. O meu sonho é que, sei lá, a Inglaterra invada um país qualquer e fiquem tipo 5 anos proibidos de ir a competições europeias. Tenho mais trauma com equipas alemãs, como deves Ah, calcular. sim, claro. Atenção que João Moutinho continua a ser o melhor marcador do Sporting em fase de eliminar na Champions League. Que orgulho. Exatamente, um jogador que já ganhou uma Liga Europa, atenção, no Porto. Mas pronto, também não Eu vamos. não sei se tu sabes, mas em adolescente o João Moutinho era o meu jogador favorito. Eu fiz muita campanha por João Moutinho no Sporting. E ficaste triste? Fiquei absolutamente revoltada. Doeu-me muito. Foi a minha primeira grande desilusão. Foi o teu primeiro amorim? Foi o meu primeiro amorim. Foi o teu primeiro amorim? Já viste? Traída sempre por lampiões. Inacreditável. Não, estou a Ele é brincar. lampião? O João Moutinho? O pai dele jogou no Benfica. Eu tinha ideia que ele também era. O pai dele jogou no Benfica? O pai dele jogou no Benfica. O Zé Moutinho? Não sei. Não sei, deve ser. Não Se sei. não for José, é António, não. António What Moutinho. are the odds, não é? Exato. Não, mas acho que tenho quase a certeza que o pai do João Moutinho jogou no Só espero que Benfica. estejas a dizer um disparate todo também, Que é para para fazerem depois- memes sobre ti. Eu agora devia-te obrigar a abrir o telemóvel e ir ao Boa. 00 e ver e pesquisar pai de João Moutinho. Espera aí. Vamos ver isto. Agora, Tenho agora, quase a agora o meu medo é ao certeza. contrário. O meu medo é que agora eu estava a gozar. E assim, e afinal, Pai, João Moutinho. Benfica. Mostra, exato. Espera aí. É o Nelson Moutinho. Vê lá se não jogou no Benfica. É de Oeiras. Aí eu achei que ele era do Algarve. Não, ele cresceu no Algarve, mas pode ter ido para lá. Epá, calhar é a desculpa mãe. lá. Desculpa lá. Espera aí. Ele era algarvio. Ou se calhar é a mãe. Espera, ele é mesmo pai de João Moutinho. Se É? calhar que estás a ver o. Não, ele é pai de João É Moutinho. pai de João Moutinho. Confere. O João Moutinho já chegou a uma idade que nós dizemos do João Moutinho. É de João Moutinho. De. De João Moutinho e jogou. Eu gostava de saber, eu estou a ficar um bocadinho preocupado contigo. Porquê que Carolina Aguiar sabe onde jogou o homem aos 19 anos em 1977? Pá, É que ele jogou nos Júniores do Benfica. Ele nem jogou na equipa A. Porque se confirmar que eu efetivamente sou uma pessoa neurodivergente, eu guardo informação absolutamente irrelevante e aquela que poderia ser interessante não guardo. Exatamente. Portanto, Não, mas que tu guardas coisas desinteressantes, eu sei. Gravo Aliás, muita nota-se coisa desinteressante. quando estás no vídeo da Sporting TV, na reportagem, nota-se lá atrás que guardas muita coisa desinteressante, camisolas de Sporting, coisas assim. Mas Sabes que isso é para o cenário. é não é? só para passar. mostrar que Tu pediste tenho. aquilo emprestado. Isso- Até. Não gastei dinheiro nenhum com Nenhum, aquilo. zero. 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 Foi o Moutinho que ofereceu. Mas olha, ia-te fazer uma questão. Qual é a sigla que te assusta mais? PHDA ou CSKA? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas? CSKA 2005. Já nem vou para a saúde mental, quero lá saber. Epá, nem sequer acho que posso considerar aquilo como trauma. Portanto, não me assusta nem uma coisa nem outra. Qual é o teu jogo mais traumático? Qual é aquele jogo em que ele acaba
Eu estou a dizer isto porque como nós temos algumas coisas parecidas, acredito que já tenhas tido algum jogo em que acaba, pá, um jogo traumático daquele, nem isto corre bem. Mas isso são tantos, não? Estás a perceber? O lençol Estou a de perceber, jogos estou a no, perceber. Por isso é que eu te no convidei. Sporting, tipo assim. Até eu já lhes disse. Podiam ser tantos, não é? Não, não. Exato. Ah, Queres a lista também? Queres não, isto? exato, por favor, ainda tens aí a lista, não escreveste. Sim. Epá, se tiver que dizer recentes, aquele jogo do Batatal no Dragão aqui, aquele que eu li a descrição do ramalhete dos maias, tu não estás a par dessa história. Estás Não a estou, ver? não Não estou a estás par. a par dessa história. Mas é que é 2022. Correto. Sim, 2022. 2021, 2022. Sim. ah, Coates. Coates. Coates mal expulso. Penalti por marcar a favor do Pá, Porto. eu nem percebi. Não é? É aquele, Coates por ser expulso. é É o quando- jogo do dedo do meio do Mateus Reis. correto, É nesse jogo. correto, e que algum diretor não. desportivo voa. Não, esse jogo é 22-23. O dedo do meio. Ele em 21-22, ele vai ao encontrão ou apanha bolas. Tens melhor memória do É quando o ele apanha dá. bolas não é depois. Não, eu acho que o encontrão apanha bola. Só se É calhar depois. depois. O apanha bolas é depois. Mas para mim o Mateus Reis é o único jogador. Eu sou uma pessoa que tem muito pouco jogador que diz mesmo, pá, não gosto e não me importa minimamente. Normalmente as pessoas quando dizem esse jogador é assim, é jogador assado, has de reparar que há uma grande correlação, que é porque é um bom jogador no rival. É daqueles que se é dos nossos é bom, se é dos outros é mau. Por exemplo, um jogador no Sporting, que no Sporting gostam muito e os rivais dizem é esse, é muito porco e tal, é o Pote. Eu achei que ias dizer Nuno Santos. Nuno Santos também. Mas, por exemplo, o Nuno Santos agora, ele nem está no Sport porque ele agora está a trabalhar na Carglass. Desculpa. That joke. Muito. Mas o pior era o que eu estava a pensar do Pote. Sabes que o Pote acabou com a namorada. Outra vez? Acabou com a namorada. Verdade. Acabou com a namorada porque disse que ela, Estava noivo. disse que ela era muito intensa, estava sempre a falar com ele e ia com muita cedo ao Pote. Gostaste? Como direi, não. Estas são aquelas coisas que eu me lembro assim, são profundas piadas secas. É aqui que nós que eu vou vemos a guardar. nossa diferença de idades, não é? Exato, que eu sou muito mais velho do que Que eu tu. fico assim, não. Yeah. Mas Mas claramente não. estavas a falar do Estavas a falar Mateus. do Mateus Reis. Mateus Reis. É aquele jogador que eu não suporto mesmo, pá, porque foi com uma criança. Pá. Não, eu Para mim. percebo, não passo pano a essa situação como Não é consigo, pá, evidente. não consigo ver aquilo e arranjar uma desculpa. Porque é aquela coisa, se ele fizesse aquilo na rua, toda a gente condenava. Claro, Como é dentro mas de um como campo é de dentro futebol, de... Sim, um campo de futebol parece que podem tudo. sim. Parece que é aquele momento, podem tudo, podem fazer o que quiserem. Não, e eu... O máximo que recebem é um vermelho. Qualquer dia um é assassinado dentro de campo e vermelho. não, 2 jogos suspensos. acho que não. Sim, não chega a não tanto. chega a tanto. Espero eu. Sim. Nunca se sabe. Não havia malta, sul-americanos têm sempre aquela fama de terem uma arma. O quê? Dentro de campo? Não, mas dentro de campo não, mas no Lembras estádio. quando um jogador, o Aquele- presidente do PAOK, na Grécia, entrou com arma? Entrou com uma arma. Meu Deus, como os gregos também aquilo é outro nível. Mas pronto, mas estavas a falar, mas tens assim algum jogo além desse? Esse deixa-te muito abaixo, mas estavas numa má fase então também. Não, nesse estava a recuperar do meu primeiro burnout. Tinha Foram o quê? regressado- 3? Não, 2. Não, foram 2? 2. Mas um é Tá recente. bom. Mas um é recente. Um é de... São o quê? São 3 depressões, não é? São 3, sim. Adoro, Três depressões. que vais ver a lista. Tive que ir ver. Faz o meu historial clínico. Exato, estou a ver, parece que estou a ver as épocas de um jogador. Ele Exato, teve 2 sim. ou 3 anos no Alverca. Peraí, vou ver aqui no 00. Não, teve 3 depressões. Não, O teu 0-0 pera. tiveste 3 3 depressões. depressões, 2 burnouts. Não. Foi no... Esse jogo foi no pós, portanto já estava medicada. Estar medicada é importante, não é? Há pessoas que têm algum estigma com a medicação e eu não tenho nenhum. Eu tenho uma relação muito... Mas nunca tiveste? Nunca tive. Nunca tiveste, fixe. Nunca tive porque eu gosto de achar que há uma comunidade científica, há uma comunidade médica. Eu não sou médica, posso ter muito autoconhecimento sobre mim, mas é um trabalho que eu faço acompanhada, não é? Mas não tenho propriedade, ou seja, vou sempre assumir que um médico sabe mais do que eu, não é? Quanto muito se achar que aquilo não bate certo,
vou pedir uma segunda opinião ou procuro outra pessoa. Mas nunca tive esse estigma, ou seja, eu sempre achei que a medicação no fundo é mais uma bengala que nos ajuda, se calhar nas piores fases, a tentar reencontrar um equilíbrio e, pá, e quando o médico achar que é para largar, ou para fazer o desmame acompanhado, Mas está tudo nunca bem. sentiste aquela coisa típica do pá, porquê eu? Porquê a mim? Porquê que foi a Não, ti que calhou? não, nunca Ou tive. levaste sempre com naturalidade? Ok. Não, talvez mais em adolescente, mas aí associo mais à fase, não é? Da Da adolescência. adolescência do que propriamente atribuir a um quadro de ansiedade ou de. Portanto, sempre Ou de... sempre tiveste, acho que houve ali um Tiveste, Szinho, houve ali um Szinho, no fim parou, tiveste. mas tiveste sempre essa maturidade em relação então aos teus problemas que te causavam, pronto, Sim, essa ansiedade, sim, ou essa seja, depressão. eu, desde que me lembro, mesmo daquilo que me consigo lembrar de como sou e como era em criança, eu tenho a noção que sempre fui uma pessoa com um quadro de ansiedade. Ahm, Claro que depois, com a vida a acontecer, há episódios onde eu consigo identificar que tive picos de ansiedade maiores do que outros. Ahm, mas, mas, ou seja, nunca tive, nunca tive o estigma propriamente dito de ai, eu tenho um problema e isto faz com que as pessoas não gostem de mim ou que eu sou mais fraca por causa disto. Nunca tive. Ou seja, tenho muito a ideia sempre presente do pensamento intrusivo de que eu não sou boa o suficiente, mas nunca por base de comparação, é mais mesmo por não acreditar nas minhas capacidades e precisar de que as pessoas, no fundo, me reforcem. Um, ou Precisas seja, dessa validação? não é no sentido, sim, mas não é no sentido de fishing for compliments, não é nesse sentido, é mesmo porque Depois metam legendas. é mesmo porque eu não consigo, as pessoas dizem e eu não acredito nisso. Ou seja, mesmo de não acreditar em mim própria. Mas não vejo isso como um defeito. Vejo Sim, só como forma de ser. É do género, ok, eu sou assim, não há muito que eu possa fazer. Por mais que me digam, por mais que eu faça este trabalho, é muito difícil para mim desconstruir isso. E é só quando eu consigo realizar uh, tarefas ou determinadas coisas que à partida sejam desafiantes, que eu consigo perceber, epá, ok, eu consegui fazer isto. que tens essa Um, satisfação quando vês, afinal não era sim, assim tão difícil ou fazer. afinal não era assim tão difícil e eu Exato. consegui, oi, mas de precisar sempre daquela validação Mas externa isso é de uma porque não forma racional. acredito, ou seja, porque não acredito, tipo, ok, eu fiz isto, mas espera, se calhar sou eu que estou a achar que fiz isto bem e se calhar não é bem assim. Ahm, mas desde que eu pedi ajuda, nunca tive nem o estigma de pedir ajuda, nem o estigma de precisar de medicação. E qual é, nesses momentos todos, qual foi o momento em que sentiste que precisaste mais da presença do Sporting e do amor ao clube e até dos teus amigos que o Sporting já te deu ao longo da vida? Que falas disso à Sporting TV e não deixaste para aqui em primeiro lugar, mas pronto, eu sou um Se não gajo. tivesse Eu sou, desmarcado a eu sou um primeira, gajo sem. Sou um gajo sem sem ressentimento. ressentimentos, como se dá para ver. Ninguém diria. Daqui a bocado começo a cantar a Adele, estás a ver? A chorar ali num canto. Tentas pôr o Someone Like You Yeah, yeah. depois no background quando fizeres a edição. Isso é uma boa ideia. É, não é? Vou, Estás vou, a vou, ver? vou registar na Sabes, lista. sabes que a Ali ao malta zero que zero. trabalha em marketing de vez em quando tem umas ideias. Exatamente. E usas isso também para me ajudar, portanto é sempre positivo. Sim. Sempre que quiseres aparecer, Se eu estás quiser- convidada. estás convidada. Mas como te estava a dizer, o que é que que momentos é que tu sentes que tu mais precisaste do Sporting para te ajudar nessa luta? Aqueles momentos, aquelas épocas da tua vida. Não estou a falar de épocas desportivas, até porque depois, pronto,
podíamos falar, sei lá, de 15 a 6. Quem aguenta aquela bola do Brian Ruiz? Brian, gostaste do Brian. Brian? Yes, of Ele não é course. sul-americano. Of course, yes, of course. É tipo o Rames, que se chamavam James às vezes. O James e o Brian. Pronto, o Brian Esse lance foi mesmo à minha frente. foi mesmo à tua frente. Mesmo à Levaste com a frente bola? dele. Não, mas... Não, quando eu digo mesmo à minha frente, não atrás da baliza, mas, ou seja, vi o lance. Visto. Vi Eu tenho todo o lance. uma história assim, mas é com o golo, mesmo vi no lance assim, Isto em câmara lenta. o golo de um jogador que eu não vou dizer porque vamos nos lembrar desse momento e eu fico muito triste. Não vou dizer que o nome dele começa num J, acaba num X e tem no meio o Anfeli. Não vou dizer, ficava-me mal. Não vou dizer, não vou ferir as minhas suscetibilidades. Mas pronto. As próprias. Mas eu estavas estou sim. super tranquila com Exato. essa situação. Com a do João Félix, claro. Sim, sim, Brian sim. Ruiz. Então, já aprendeste a lidar. Sim. Fizeste terapia à custa disso? Não, à custa disso não. De outros momentos, talvez. Exato. Há momentos de Sporting que entram também nas tuas razões de precisar de terapia? É pá, não. Gostou muito o ataque à academia, gostou muito. Foi muito duro. Foi um filme fixe. Para quem estivesse de fora, sim. Tu também estavas de fora. Tu eras um dos 50? Eu era um dos 50. Eras um dos 50, que giro. Dá para ver pela altura. Exato. É assim que eles me identificaram. Dá para ver pela altura. Aliás, foste tu que encontraste o Pudença, para dentro do. Do quê? Como é que se diz? Cacifo. Do cacifo. Epá, essa história sempre foi muito boa. Sempre gostei dessa A história. história do cacifo. Do cacifo. Eu não me lembro dos pormenores todos. Lá está, é o cérebro a tentar, não é? Mas reprimir. acredito que te tenha. Te gostou-te a questão da academia e houve mais alguma coisa além disso? Não, acho que isso já é o pior. negro Sentes que é o- suficiente. Sim, sim. Do que eu tenho memória, não Sim. é? Depois vão de perder ter a. vivido. Que é, depois de nos terem ganho nas meias finais, que é um gol daquele jogador que vocês não gostam nada, aos 80 e poucos minutos, que empata a eliminatória e depois vamos até aos penaltis. Coates. Não gosto nada. Não, Não. tens mesmo cara de quem detesta o Coates. Ahm, Ele é tão desagradável, não é? Tem aquele. não, é Não má gente, vê-se que é Não má é? gente. Vê-se mesmo, não é? Vê-se mesmo má que não- índole, não é? É má pessoa, vê-se que é um arruaceiro. Ahm, Muito consensual, não é? Exato. Não, é que até porque, para mim, eu tenho uma regra muito óbvia para identificar jogadores arruaceiros. Marcaste golos ao Futebol Clube do Porto, arruaceiro. Pronto, sim. Não há, nem há sequer Por mais. isso é que o Pepe lhe deu um murro, não é? E bem. O Pepe disse: olha, já está aqui este. Tal. Está aqui. Já foi. E deixou logo ali KO. O critério dele foi só se perdem as que eu não acertar. Foi Exato. claramente o critério Não, dele. mas é que parece um cartoon aquilo. É que está mesmo o queixo do. Não, Então, e vês, Tu vês mesmo, vês o queixo papel, dele para não aqui é? para a Tipo- frente. Tu vês aqui sim. vês a carnucha, e os Vês. bolinhos da pera, não é? Exato. Vês aquilo mesmo a retorcer. Pera, Aquilo- teste. Lá está, coates. Esses parolos que usam pera. Esses parolos que usam. Não. Mas aquilo, calma, é uma pera, mas aquilo tem uma barba integrada. Eu não percebo nada de barbas masculinas. Eu também não, como se Não, pode não perceber. é- Exato, senão também não percebo lá muito. Deixas acontecer naturalmente, como a música, não é? Deixa Deixa acontecer acontecer. Não, por favor, vamos cortar esta parte. naturalmente. Mas pronto, eu sabia que não sabias cantar, até porque uma pessoa que canta o mundo sabe que a partir daí, por amor de Deus. Mas pronto, estavas a falar do ataque à academia Pelo e- menos não usamos as gravações. e disseste que. Ai, gravação. Ai. Tu achavas que eu vinha aqui para ser insultada? Não, é que tipo, é uma coisa o mundo sabe que. Outra coisa é dizer, é o mito das gravações, quando a maioria daquilo, nós hoje já tínhamos, Ninguém vem inventou, tudo, ninguém. E é copiado inve- lá de fora, a grande. Não, é grande tudo, sim, parte. isso é tudo copiado lá de fora. Mas Ninguém agora inventou é tudo a só. dizer que o só eu Ninguém. sei, o só eu sei. Nós cantámos no basquetebol quando ganhámos a Taça de Portugal ao Sporting. Basquetebol, esse desporto interessantíssimo, que eu sempre admirei imenso, gosto muito, e digo já, a melhor versão da Taça de Portugal que há, do basquetebol que há, é na Taça de Portugal. Com certeza. As taças de Portugal são, obviamente, as coisas mais importantes que há. Então, nestas últimas duas épocas, tiveram muita credibilidade. O vencedor foi o mesmo, mas isso são puras coincidências. Que eu nem estou a querer aqui puxar a brasa à minha sardinha. Mas, no fim, como foi contra o Sport, cantou-se só eu sei porque não fico em casa. E canta-se sempre no gozo. As pessoas a dizer, isto é copiar. Não, é mesmo provocação. Não, é É provocação. mesmo para dizerem isso. Mas faz parte. Mas isso eu acho que é o tipo de provocação
saudável. Sim, para mim os tipos de provocação saudáveis é o cantar o Só Eu Sei e tudo o que envolve injúrias. Não, estou a brincar. Não. Eu injúrias passo ao lado, mas, ou seja, cantares a Vais-me música dizer que é o nunca injuriaste? respeito. Não, está bem. Uma coisa é injuriar no momento, mas não, ou seja, não no sentido gratuito da coisa. Uma coisa. Pagas? Hã? Pagas para injuriar? Não. Mas não no sentido de pá, eu não gosto de ser ofendida, também não vou ser eu a ofender. E uma coisa é acabares por separar a Exatamente, pessoa. exatamente. Tu gostas de perder. Hã? Gostas de perder. Não. Não, então, para que é que vai? Para que é que Tenho- estás a fazer com que outras pessoas tenho percam o brio, campeonato? Tenho brio em perder, que é diferente. Mas se não gostas, Perder com brio. mas se não gostas de perder, Quem é que devias- gosta de perder? mas se não gostas de perder e tens esse respeito pelos outros, não faças aos outros, não quero que façam a mim, devias perder de propósito e mostrar que o teu clube é um clube de cavalheiros e permitir que certos e determinados clubes que estão pior ganhem, por exemplo, o Campeonato Nacional de Futebol Sénior Masculino. Sei lá, dou-te uma ideia. O Futebol Clube do Porto. Olha, assim, mandei para o ar. Assim, mandaste assim para o ar. Mandei para o ar. Pronto. Assim, se vocês fizerem o vosso trabalho agora no clássico, já ficam mais perto desse objetivo. Não, porque o clássico é contra o Benfica. O Sporting está em primeiro. Certo? Sim, tem que ser pouco a pouco. Mas o Porto também tem que ganhar os seus jogos. Tem que Estou com conquistar tanto os medo seus de pontos. PSD. Estás? Estou dois clássicos, dois clássicos, Porto e Benfica, em futebol e vôlei. Pronto. Estou Mas assim. se eu tivesse que apostar, estás mais nervoso que o vôlei. Neste momento sim, porque para isso posso ser campeão. Lá está. No futebol Tens já não mais posso a ser- perder. Tens Tenho mais a perder, claro que tenho muito mais a perder. Mas eu acho que, pelo menos esta época, já a malta dos três grandes já passou pelos seus grandes períodos de depressão também, já que estamos a falar de saúde mental. Sim, sem dúvida. Eu, como sportinguista, vou sempre achar que, claramente, os sportinguistas sofreram mais. Não, atenção, o Sporting, Imagina, acho, eu o acho- Sporting é um exemplo. O Sporting é um Sim, exemplo sim. de estar na sociedade, que é o clube no mundo mais azarado do mundo, mas que ao mesmo tempo consegue ir ganhando. É o Sporting e os outros todos, que é é sempre essa, somos todos uns heróis. Somos não, Todos uns heróis que somos passam. uns heróis de sobrevivência, porque quer dizer, Sim. porque estamos aqui a assistir. Não há Para um o- clube que diga. Não, faça favor. Não, exato. Por favor, Não, passe. não há um clube que diga ganhei e as circunstâncias até pronto foram boas. Não, é sempre ganhámos, mas foi que fizeram tudo para nós não ganharmos. Não, eu é mesmo tipo, foram tirar o pai da forca. Fo- Foi, eu não sei como é que vai acabar este campeonato, mas eu sinto que vivi 10 campeonatos só neste campeonato. Perdi. Para mim, por exemplo, o jogo de despedida do Amorim foi há 20 anos já. Mas é verdade, o Amorim já foi embora há imenso tempo. Foi o quê? Novembro? Onde é que temos? Estamos em. Estamos no 3. Estamos no 3. Estamos no 3, ele foi no 11. Portanto, o quê? 6 meses? Exato. Exato. Meio ano. Meio ano. 6 meses, 4 Fogo, meses. Uma vida, quase. Sem cão, em idade de cão dá quanto? Dá bué? Já. Em idade de É, cão dá é bué? 4 vezes 7, não é? Não sei, não faço ideia. É Mandei 28. para o ar também. Não faço ideia. Mas pá, se eu sobreviver a esta época e a tantas outras que já sobrevivi, Queres ser condecorada? não, eu acho que é tipo, imagina, o fim do mundo. Devias receber o Xanax de ouro. Fico eu e as baratas no fim do mundo, claramente. Exato. Então, e o que é que se passou com as baratas? Então, evolução natural. E tu? Sou do Sporting. Exato. Vai ser, é a tua resistência. Mas Sobretudo a cardíaca. Sobretudo a cardíaca. nós tínhamos falado do ataque à academia, que também é um motivo de tristeza. E nessa parte o Sporting foi um. O Sporting não é em si um motivo, obviamente, são aquelas pessoas que é uma minoria Sim, e certamente sim. pronto, não representa minimamente o teu clube e aquilo que o teu clube representa para ti. Mas é um momento relacionado com o clube que te faz precisar também de ajuda em relação a isso. A minha questão é quais são os momentos depois que tu sentes que o Sporting foi a cura? Foi o Sporting. Quando é que o Sporting se tornou mesmo a tua cura e tu percebeste, eu preciso mesmo disto? Não sei se está. Eu estou a dizer mesmo na tua vida. Não Sim, digo sim, tipo um sim. jogo. Digo, por exemplo, Não, tu falaste por exemplo, na Sport TV da partida do teu pai. sim, por exemplo. o meu pai morre em janeiro de 2007. Portanto, eu na altura ainda nem 18 anos tinha. Portanto, fez há pouco tempo. Sim.
E o eu ser do Sporting, a minha mãe também é, mas o meu pai era muito efusivo e, portanto, o meu lado de do desporto vem muito do lado do meu pai. E eu acho que uma das formas, e só consigo agora ver isso com distanciamento, não é? Mas o eu colar-me, o eu refugiar-me no Sporting, neste caso, acho que foi uma parte muito essencial para eu fazer o meu luto. Sendo que o luto é diferente para toda a gente. Claro. E para mim acho que foi uma forma de. É uma forma de legado, é uma forma de continuidade e, portanto, pá, eu nunca vi um jogo ao lado do meu pai. Portanto, no fundo eu vou fazer aquilo Portanto, acima de que. tudo foi o sentimento que Sim, eu passaste. vou fazer aquilo que gostava de ter feito com ele e que não cheguei a fazer. E de uma coisa que ele gostava e que falava sobre. Ahm, Pá, eu lembro-me de, por exemplo, férias em que ele me dava dinheiro e eu ia comprar jornais desportivos ou ia para a biblioteca estar um bocadinho, tipo, pagar 1 ou 2 euros para estar um bocadinho na internet e estar a ver notícias do mercado de verão. Tipo, se soubesse o que sei hoje, não tinha gasto dinheiro naquilo, se calhar tinha comprado mais um almanaque da Mónica. E em vez de estar a gastar dinheiro na biblioteca de Cabanas de Tavira. Mas sim, acho que sobretudo naquela transição portanto, da morte do meu pai para a vida adulta, porque já era, não é? Tipo, a partir dali é quando eu acho que, pronto, ok, entrei oficialmente e à força na idade adulta. Ahm, e o eu ir aos jogos e eu estar com aquelas pessoas, ou seja, estar naquela comunidade, não é? No fundo, hum, é uma forma de rotina e que, ok, as coisas podem não sempre correr bem, hum, mas tu sabes que contas sempre com aquilo. Sentes que é o elo de ligação entre tudo na tua vida? Tens a família, tens os teus amigos e tens também a tua família. Eu estava a pensar na tua família. Não, sim, eu Meu pai, percebi, é da pronto, origem, é da exato, origem, sim, sim, exato. A sim. família de origem, a família que tu criaste, sentes que o Sporting está aqui no meio de tudo. É o elo de ligação de tudo. Sim, Portanto, sim, sim, sentes que sim. a tua vida sem o Sporting seria totalmente diferente. Sim, mas ou seja, eu acho que foi o Sporting, mas podia ter sido, podia ter sido a música também, Eu ia dizer isso, podias dizer da música, porque tu porque sou conheces, melómana. tu Pronto, conheces o Filipe, conheço o Filipe. o Filipe também por causa da música. Sim, Tinham a música acabou e o por ser, Sporting em comum. acabou por ser 2 em 1, porque Isso é grande a história. é grande história, não Isso é? é grande a história. Eu, ao início achava um bocadinho assim, será que isto é cringe? Mas não, Não, é grande é história. estupidamente É cringe. estupidamente cringe, não é? Não podes contar a história então. Posso contar a Sim, sim. história? Sim. Portanto, eu era membro do Fórum SCP nos seus tempos mais Gosto muito de ir a áureos. esse fórum ver o que é que dizem de voleibol Certo, feminino. Sim, sim. certo, certo, certo. Deduzo que não apenas de futebol, de voleibol feminino. É o voleibol e é o hóquei. É o hockey, pronto, São as essa modalidades lá só. mais. Não, porque no futebol falam demais e o que dizem no futebol lá também dizem no Twitter. Pois, Percebes? mas no tempo em que eu Sim, lá no teu estava não tempo não era. havia o Era o teu Twitter. Twitter. Era o teu Exato, Twitter. aquilo era o meu Sim, sim. Twitter, exato. A minha persona, no Sim. fundo, acaba por nascer no fórum. No fórum. Sim, e tenho amigos de hoje em dia que conheci no fórum. Mas estavas a dizer, do Filipe. O Filipe era um dos moderadores na altura, em que eu mais comentava lá. Eu tenho conta, mas acho que teria de fazer um recuperar password para. Porque estamos a falar de uma pessoa que tenta guardar o detergente da roupa no frigorífico, não é? Portanto, Boa. estamos Boa. nesse nível Isso é magnífico. de sanidade, não é? E ele era moderador e havia uma secção no fórum de trivia fora de desporto, não é? E eu, como cresci no meio musical e acabei também por trabalhar durante alguns anos na indústria, pronto, a minha vida era muito concertos era concertos e Sporting. Portanto, se não tivesse a ver o Sporting, muito provavelmente estaria num concerto ou num festival. E o Filipe, sem eu saber, ou seja, que a identidade era a mesma, que era a mesma pessoa,
escrevia num blog de música que eu também seguia. Pronto, então depois quando nos conhecemos pessoalmente é que eu Cruzaram-se cruzei na a saída do estádio. informação. Sim, no meu aniversário, o único resultado que eu sei, perdemos 1-0 com o Contra o Rio Passos Ave. Ferreira. Rio Ave ou Passos de Ferreira? Rio Ave? Acho que Rio Ave. era Rio Ave? Rio Ave. Vê a 27 de agosto 27 de agosto. de 2012. 2012. Não, o Pronto. Rio Ave não pode ter sido. O Rio Ave não estava. Ah, estava. Rio Ave Tava, estava. tava sim. Estava. Mas é Esquece. isso, ou é Rio Ave ou é Passos, mas eu acho que é Rio Ave. Sim, mas depois conheceram-se. Depois ele andou 6 meses atrás de ti. Andou 6 meses atrás, me ia penar, coitado, desgraçado. Coitado. Porquê? Porque eu estava a sair da minha segunda depressão. Era o bicho, já. Hã? Era a dobradinha. Era a dobradinha. Era a dobradinha. E o. Pronto, tu então estás a sair da tua segunda depressão, ele está atrás de ti, depois ficam juntos, tudo muito bem, e nasce a Alice. Nasce Alice. E a minha pergunta para ti. Pré-Covid. Lá está. Pré-Covid. Então, sai amanhã, já está ali para desafios. É, exato. Já nasceu a gostar de desafios. Sim, Com a mãe que tem, não é sempre nasceu a que- gostar, é tem que nascer a gostar. Não, eu acho que ela vai ser muito Lidar mais contigo. desenrascada do que eu. Achas que sim? Acho que sim. Pois, porque Seguramente. vai estar treinada desde miúda a lidar contigo. Porque ela é um furacão. E quais são os ensinamentos que a Carolina, que passa por tudo isto, que passou por várias depressões, pelo burnout, pelos burnouts, atenção, 2, calma, 2. mas 2 já é os. Já é os. Pois. Orgulha-te, já Sim. 3 mais 2 dá penta. Medalhas. Feito. Mas no meio disso tudo, quais são os ensinamentos que vais querer passar e os valores que vais querer passar para a tua filha? E onde é que o Sporting te ajudou a passar esses valores também? Sentes que aprendeste com o Sporting? Sim, sobretudo, pá, tens que ser muito resiliente para aturar a enxurrada de merda que vem de muita coisa que é feita e que acontece. Há coisas que são culpa própria, não é? Coisas como má gestão, más decisões. Pá, más apostas de jogadores é mato, não é por aí. Sim. Mas há coisas que tu pensas, tipo, era só querer fazer melhor. E há outras coisas que acontecem e não dependem propriamente da instituição ou de alguém em particular. Mas acho que, sobretudo, dá uma carapaça emocional bastante jeitosa, bastante grossa, diria eu. E como é que vais querer sempre encorajar a tua filha a encarar a vida? Uma pessoa tão resiliente como tu, que és não só em relação, obviamente, ao teu clubismo, mas em relação às coisas que te acontecem na vida, que é uma quantidade de maleitas. Tu às vezes fazes-me lembrar aquele concurso de velhas dos Gato Do Gato Fedorento. Fedorento, sim. Exato, o concurso. Osteoporose! Sim. Pronto, Eu só exato. tenho um fígado. Falta de memória! Mas eu estou sempre a lançar maleitas, sempre. Sim, eu sempre falo contigo. Estás a passar alguma coisa. Estou a padecer de alguma É coisa. que depois uma pessoa ainda pode. As pessoas que estão a ouvir isto podem pensar: oh, também essa se calhar tem a mania, é tudo Não, contra não, ela. não. Não, são coisas que efetivamente estão a acontecer. E tu consegues ver, não é? Exato, Tipo, é coisas que estão a acontecer, pessoas a morrer à volta, tudo. Tipo, primeiro é assim: o mais grave é logo, padece de Sporting. Tipo, logo aí. Sim, não logo. é? Tipo, Logo tens logo já essa está doença. condenada, não é? Ali, logo aí. Eu Mas temo sim. por ti. Hã? Eu Não é? temo. Então, Aliás, eu agora- quis gravar isto o mais cedo possível porque eu nunca sei quando é que o Sporting vai acabar contigo. Então, eu ia comer uma francesinha, ia-me espalhando da cadeira, portanto, eu ia ali. Ia de Completamente. Foi a cabeça. pior coordenação de sempre. Não foi? Tu quiseste pôr o pé em cima da tua mala. Sim. Tu querias tanto comer aquela francinha, tu não, vai já aqui. Exato. Assim, então, mas Exato. eu venho- Você parecia que estavas a pisar uvas. Não, eu fui. Aquilo era um voo de cabeça picado. Era um bocado a Taremi aquilo. Foi um bocado a Taremi. Ui, olha, 2 em 3 falam do Taremi aqui. Isto é inacreditável. Uma pessoa que tem o Iokers agora, por acaso eu gosto disso no Iokers, já Então, aprendeu a jogar em Portugal. não Nota-se, já é Tuga. Drogas, é um. Come frango assado, atira-se na área. Mas já reparaste que é Tuga. uma cena. Só lhe falta o bigode. Mas é uma cena muito do estrangeiro. Já o Yulman também. Hoje vou fazer um frango. O Arder também. Também O Arder tem já a está? toca do frango. Sim. Eu pensei, o Yulman fazer um frango. Eu pensei, ok, se calhar lá no Sul também usam frango, não só para os guarda-redes, mas para fifes dos jogadores. Estamos mesmo a falar de frango assado. Estamos mesmo. Não, quer dizer, não sei se é assado. Estamos Pode mesmo, não ser. estamos mesmo a falar de frango. Estamos mesmo a falar de frango. Sabes Era que mesmo de comida, não era de. comecei a gostar fifes. menos de frango. É? Não, mas eu acho, Por eu algum percebo motivo em que eles particular? gostem. Chateou-me.
Comi sempre bué frango Aborreceste. assado. Aborreceste. Sempre frango assado para aqui e para ali. Opá, eu vivi em Londres e, portanto, tive muita saudade do Eu, eu, sabor muito característico do frango assado cá. eu trabalhei num restaurante nas Docas, em Lisboa. O meu belo quer nas Docas. Não estou a passar publicidade porque fechou já, portanto. Exato, portanto. Não estou a fazer Negócio publicidade já a não nada. existe. Mas pronto, gostei muito de trabalhar lá e aquilo era espetacular. Sempre que chegavam assim grupos de americanos, nós tipo, era só pessoal. Preparem as asinhas de frango, vai sair tudo! Vai sair Vai tudo! juntar o stock. Esquece, americanos, era só tipo 9 destas. Logo. Pronto, não, e depois porque eles têm a noção de quantidade. Tem que ser sempre muita Não, tem quantidade. que ser sempre muito mais e deixavam sempre lá imenso. Sim, mas Não, isso a quantidade isso é de uma coisa que comida eu que eu já também- comi de restos de americanos não está escrita. Eu Isso é- engordei naquele restaurante eu com os comer, restos. eu comer não, porque pá, há coisas que já me acontecem naturalmente, não vou eu fomentar também que pá, e agora de repente uma gastro, porque sim, uma salmonelazita. Não. Mas eu no meu histórico de 10 anos a trabalhar em festivais, bandas americanas eram sempre tipo riders, era sempre os que pediam mais coisas e depois acabava sempre por sobrar Era o exagero. um exagero. Mas isso também é de artista, não é? Eu não sei se é de artista, se é mesmo uma coisa cultural, porque eu não. Não, sinto também é dos americanos, mas eu estou a dizer, mesmo artistas de outros países. Pá, da minha experiência, do que me recordo, não. Mas olha, estou aqui a pensar numa coisa, porque estamos quase a terminar, e eu não vou ficar atrás desses gajos da Sporting TV. Então, Quero saber como é que é possível a história do xixi. o xixi de ouro. Pá, o teu xixi de ouro. É assim, eu tenho que desmistificar aqui um pouco esse xixi, porque. É tudo mentira. Não é mentira, mas também acontece ao contrário, ok? Fazer xixi marca o adversário. Também já aconteceu, não é. Pronto, eu sou uma pessoa nervosa, não é? É por isso que, aliás, aqui estou, não é? Exato. Portanto, Obrigado. exato. Sim, nós Eu estamos peço a tentar. imensa desculpa. Nós estamos a comercializar os teus problemas Os meus mentais. problemas, mas- Atenção. Exato. Mas pá, é pura coincidência. Há a malta que tem a panca de só uso estas meias no jogo, só posso sair de costas dando 5 passos atrás. Não, o meu é só tipo, apetece-me fazer xixi porque estou nervosa ou não estou a sentir. E regra geral, o Sporting marca, mas pá, é a coisa mais aleatória da vida. Aconteceu-me, eu pensei em ti uma vez, enquanto estava a fazer xixi, que é Era uma coisa- frase espetacular, mas pensei porquê? Francisco out of context. Porque, exato, Benfica-Porto, o Samu marca o gol do empate, eu estava a fazer xixi. Estavas a fazer xixi. Pronto. Ou seja, depois E eu onde é pensei- que tu estavas no gol do Samu? Eu no gol do Geni, onde é que eu estava? Exato, mas, Xixi. mas depois também o gol do Samu não me valeu de muito, que levámos 4-1 na luz. Pronto, mas estás a ver o gol do Geni. Portanto, devia estar a beber água o tempo todo da segunda parte. Podíamos ganhar 5-4. Mas, por exemplo, as pessoas, os sportinguistas na época passada dizem lembro-me perfeitamente onde é que estava e vi o gol do Geni. E eu vou ter que dizer não, eu estava a mijar com as calças na mão de um lado e não é? Tipo, Estavas na casa Não de banho. vi o gol em Mas direto. no fim das contas, tu mesmo que estejas a fazer a bela urina ou a ver o jogo, em Alvalade estás sempre na casa de banho. Já não é, já não não, é, tá já melhor, não tá é, melhor, já tá não melhor. é, já não dá esta piada, não daquelas dá, piadas não que dá para morreram. fazer. Sabes quando foi o momento da minha vida que eu percebi que o mundo do futebol mudou? Antes os esportistas sempre tiveram aquela piada óbvia, que é quando algum jogador do Benfica saía, não é? Aquele jogador que sai do Benfica, despede-se, os esportistas foi uma muito boa carreira no Benfica, temos que ter respeito pelos adversários, foi uma bela carreira onde pôde ver 2 campeonatos, uma taça de Portugal, e era do Porto, os campeonatos, aquela piadinha. Evidente, sim. Uma vez fizeram isso, já nem me lembro que jogador tinha saído do Porto, naqueles 4 anos estivemos sem ganhar nada, e fizeram essa piada com um dos nossos. E eu nunca tinha visto isto desta forma. Afinal Esta acontece custou. aos Não, outros tá bem, mas tu também. levas isso desde sempre, pronto, tu nem tens tempo para. Não ligo, simplesmente. Sabes que o meu pai ensinou. Assim, eu já não ligo. não, Eu próprio não. brinco com isso, eu próprio sou. Mas eu acho que é assim que deve estar. Sim, sem dúvida. Já amadureci completamente essas. Isso é mentira. Não, em relação a isso, sim. Só me foquei nisso, estás a ver? Não amadureci no resto. Não, só nisso. Eu agora Não, vou chegar a mas casa e vou para o meu berço. Exato. O
meu pai ensinou-me que tu não jogas contra, jogas com. Isso é das coisas em desporto que eu mais retive em criança, é que tu não jogas contra, jogas com. Percebo. E faz toda a diferença. E eu não por respeito a esse ensinamento, porque não tem a ver com isso, mas foi mesmo uma coisa que me marcou, que é isto não tem que ser uma guerra, não tem que ser bélico, não tem que ser, Sim, isso também não tem que não, ser isso também feio, não, não tem que ser feio isso também acho que não. nesse, Acho nesse que sentido. se for a provocação saudável no contexto desportivo, às vezes E tens que ter as lá pessoas vontade para isso. às vezes lembram, por exemplo, do Porto, ai, porque antes éramos mais aguerridos, eu, muito bem, e éramos, se calhar mais aguerridos, e havia mais aquela coisa de defender o clube, mas era dentro de campo, porque os jogadores davam-se todos, até por causa da seleção, que havia imensos de cada lado. Sim, Percebes? Portanto, é um bocadinho. Na altura não havia era redes sociais. Se na altura houvesse redes sim. sociais, meu Deus, cada jogador do Porto que era massacrado. Então, o Fernando Gomes, que é tido como um ídolo no Porto, e bem, foi acabar a carreira ao Sporting. Imaginemos isso nos dias de hoje. Se Não, um e, ídolo do Porto e fosse acabar a carreira tens ao outra Benfica ou ao coisa. Sporting, Tens outra coisa que, para além das redes sociais e do imediatismo e do teres que reagir, não é? E a coisa é muito efêmera, que é tu falas daquilo durante 2 dias, acontece outra coisa, claro, claro, cai desaparece. no, cai no esquecimento. Completamente, Ou seja, completamente. depois acabas. Mas eu acho que também o futebol, e eu não me lembro, já não cheguei a apanhar alguns, mas tu antes tinhas muito aquela coisa dos treinos abertos. Sim, sim. E havia uma proximidade muito maior entre os clubes e os adeptos. Não havia um fosso, entre aspas, tão grande. Hoje, e tu acabas por ter isso, por exemplo, os grandes criam os centros de treino fora, não é? Tipo, longe dos estádios, longe de onde Para afastar as princesas. afastam as princesas, não. Exato. Mas, ou seja, eu não sou do tempo em que podias ver que era recorrente e as pessoas iam ver os treinos, mas ainda apanhei alguns treinos abertos, eu cheguei a ir ver alguns treinos e hoje em dia não tens essa proximidade. Sim, o futebol mudou muito. E eu acho que também acaba por essa coisa do ai, porque ele agora foi para o rival. Eu acho que antigamente isso era uma coisa vista com mais naturalidade do que hoje em dia, Sim, é. claramente. Claramente que sim. Na altura era Mas, era mas, outra mas, ou coisa. seja, eu acho que são os próprios clubes que acabaram por criar isso por se fecharem Sim, em sim, si sim, sim, mesmos. sem dúvida. Os clubes têm muita. Aliás, tu, se vires um jogo qualquer dos anos 90, tipo, às vezes acontece um lance, o jornalista em campo vai logo falar com o treinador ou no momento. Sim, Isto era sim, hoje em impensável. Ir dia. lá falar no momento. Reação agora. Não, ou seja, é uma coisa muito mais protocolar, não é? Porque tens, ok, este é o lugar dos fotógrafos, este é o lugar do cameraman, este é o lugar do apanha-bolas, este é o quadradinho onde está a equipa técnica, aqui estão os jogadores na É linha, muito só mais a podem. espetacularização. Quer dizer, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. E tudo muito afastado. Mas é tudo muito afastado, É é verdade. mais afastado. E eu já não apanhei, não é se calhar O pico. o pico disso, ainda apanhei, já apanhei o finalzinho, mas consigo perceber essa diferença. Eu acho, depois, lá está, como nós começamos, o que vai ficando mesmo é as histórias que os clubes nos dão e também, olha, se não fosse os nossos amores o nosso amor aos clubes, Sim, é assim, não é os nossos amores aos clubes, mas o nosso amor aos clubes também não estávamos aqui não, a não. conversar. Eu acho que isso são as coisas boas também que o futebol nos dá. As coisas boas, Os melhores. as melhores coisas sem dúvida que o futebol nos dá, pronto, apesar de ter-me obrigado a falar contigo, não é? Foi contra a minha vontade. Sim, Foi, não me convidaste nem nada. não, não, isso é Não, tudo mentira. tudo Fui mentira. obrigado, Fui obrigada. fui pago pela Carolina. Ela pagou Que para eu sou estar rica. aqui. Exato, pagou para estar aqui presente. Isso não quero só ir à Sporting TV. Eu agora quero mais. Não. Quero Estás uma ambiciosa? francesinha, Queres uma quero uma francesinha? francinha e quero falar com o Francisco. Exatamente. Mas olha, Carolina, quero-te agradecer por teres Ora, vindo. essa. É um gosto ter-te tido aqui logo no primeiro episódio, como sempre idealizei. Uh, Agradeço também a todas as pessoas que viram. Lamento a amassada, mas ao menos a Carolina esteve cá. Portanto, até à próxima. Espero que vejam os próximos episódios também. Bem-aja.